Pare de lutar e comece a vencer. A vida não é uma batalha para ser vencida, ela é uma experiência para ser vivida. E quando eu entendi isso, as coisas começaram a fluir para mim em todas as áreas. E não só para mim, mas para alunas minhas também, para alunos meus, do Renato e eu, né, que a gente ensina na internet essas práticas espirituais e mentais que fazem a vida fluir, que param de interromper o fluxo normal de bênçãos chegando, porque Deus promete essas coisas no grande livro e a gente não desfruta delas porque a gente que está com a mente bagunçada e lutando contra coisas que não deveríamos estar lutando e sim vencendo apenas na mente. E aí um relato de uma aluna que eu estava conversando ontem, que há 1 ano atrás comprou o meu curso Ouro da Reprogramação Mental, falou para mim que ela sempre teve o desejo de ter 4 filhos. Até então ela só tinha 3 e não tinha possibilidade de ter mais, porque ela conversou com o marido lá atrás no casamento, dizendo que ela já queria ter 4 filhos, o marido já pôs assim, que ele só queria 3, que 4 para ele era muito. Então ela ficou um tempo, por anos, falando, Deus, convence ele e tal. E ela entrou na menopausa precocemente, com 38 anos de idade, então menopausa, né, não podia ter mais. E o marido parcialmente infértil por conta de problemas de saúde. Então as chances dela realizar esse sonho de ter 4 filhos, de ter o 4º filho, era muito pequena. Só que eu falei para ela ano passado, quando ela entrou no Ouro, acredita, coloca para Deus no jeito que eu estou ensinando lá no Ouro, o seu sonho, esse seu desejo, depois você esquece, desfruta da vida, dos seus 3 filhos, do seu marido e vê o que acontece. E passado 1 ano, ela me mostrou o papel ontem, que ela escreveu isso ano passado, que ela estava grávida. Ela mostrou uma foto da barriga, de uma mulher com a barriga grande, né, de grávida, que ela ia descansar em Deus e tal, eu não lembro exato. E aí, esses meses para trás, ela falou que descobriu, por causa de um exame de menopausa, de rotina, porque ela estava ali sofrendo muito com sintomas estranhos, que a médica falou deve ser da menopausa. Fez um teste normal de gravidez, que sempre é feito mesmo, quando vai fazer esse tipo de exame, e ela estava com 10 semanas de gravidez. 10 semanas. Para quem não sabe ou não lembra, a gente sente sintomas e percebe a gravidez, às vezes, com 4 semanas, com 5, com 6, mas ela já descobriu, estava com 10. E comemorou, ficou feliz da vida, o marido está feliz da vida também. E esse milagre aconteceu, agora ela já está com 16 semanas de gravidez, já está para descobrir o que é o neném, se é menino ou menina, porque foi um milagre, verdadeiro milagre. Ela estava na menopausa já, precoce. Ela já tinha constatado a menopausa por exames. O marido também, o médico falou assim, dificilmente você vai ter mais filhos, porque você está praticamente infértil. E esse milagre aconteceu. Então, a vida, ela é para ser desfrutada. Eu coloquei aqui no meu roteiro para compartilhar com vocês o porquê de eu experimentar milagres na minha vida, alunos estarem experimentando também, como esse caso que eu contei, porque não se trata de uma luta para a gente vencer, e sim de uma caminhada para a gente avançar e apreciar. Isso é a vida. Onde está a verdadeira luta? Eu vou falar já já. Mas se você luta com a vida, contra coisas, contra o mal, você sai machucado. Se você caminha, você sai do outro lado. Vou repetir isso para quem tem costume de anotar, principalmente minhas alunas que têm um caderno de reprogramação mental. Se você luta, você sai machucado. Se você caminha, você sai do outro lado. O que a gente tem que fazer? Agir pró-bem, em prol do bem, fazendo bem, não combater o mal. O que mais tem na internet são pessoas combatendo o mal. São pessoas combatendo alimentos que fazem mal, vídeos que fazem mal para as crianças, a política que quer te fazer mal. Combata o mal. Sendo que no grande livro fala pra gente só focar no bem. E vencer o mal aqui, ó. Mas já vou chegar lá. Existe uma luta, uma batalha, mas ela não é do jeito que as pessoas pensam. O mal, você só resiste. No grande livro fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é você resistir aqui na tua mente, não deixar ele ganhar espaço, é que faz o mal ir embora. É fazendo boas obras, é focando na verdade. Então, se eu estou lutando, por exemplo, contra a pobreza, eu não vou lutar contra a pobreza. Aliás, eu não vou vencer lutando contra... tá enrolando minha língua aqui. É muita empolgação, gente. Eu não vou vencer a pobreza lutando contra a pobreza. Eu falei isso, inclusive, no meu livro digital, que tem aulão,
book com a minha voz, que está transformando a vida financeira de muita gente, que é o meu livro chamado A Tal Maneira. Foi como eu destravei nas finanças aqui da minha cabeça e comecei a ganhar dinheiro. E muita gente está ganhando dinheiro falando, Suelen, que absurdo, é surpreendente como que praticar isso aqui que você está falando na mente, nas ações, mudando isso aqui, ajustando uma coisa ou outra, a gente começa a vender, começa a ganhar dinheiro. É loucura. Tem cada relato mais doido do que o outro, que como o Renato falou um dia numa live que a gente fez lá na outra rede, é magicamente natural e naturalmente mágico, de tanto que impressiona a gente os resultados. Eu falei de tal maneira que você não vence a pobreza lutando contra a pobreza. Você vence a pobreza tendo pensamento de riqueza. E é disso que eu estou falando aqui, ó. É você ficar focado nas boas obras, na verdade. O que é a verdade? Ué, mas o mestre falou no grande livro, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se ele veio para fazer isso, e ele não mente, e ele não falha, quem que tá falhando aqui na parada? Quem que tá se enganando com mentiras? Deixando a mentira da pobreza se instalar e ficar lutando contra a pobreza não tá me levando a lugar nenhum. Então, pera lá. Eu vou dar um passo para trás, escutar o que a Suelen tá falando, escrever e falar, putz, eu preciso ressignificar tudo na minha vida para poder ter fruto, resultado, fluidez, abundância. E como que faz isso? Focando nessa verdade. Porque focando na verdade, coisas boas sobre você, fazendo boas obras, coisas boas para você e para outros, cuidando de você mesmo, cuidando dos outros, de forma leve, sem luta, só desfrutando, vivendo, avançando, caminhando. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. É conhecer a verdade que traz a libertação da doença, da pobreza, da vida sem sentido, sem propósito, sem vitórias. É conhecer a verdade e não ficar lutando contra a mentira. Vocês estão entendendo? A profundidade, a maravilha disso aqui? Para quem quer entender melhor esse meu ponto de vista que traz fruto, resultado, vida em abundância, e a gente consegue praticar o que o mestre, o que o grande livro fala, de forma leve, sem peso, sem culpa, e vendo resultados, que é o mais incrível, vendo milagres, meu Deus, vendo fruto do nosso trabalho e não se esforçando em vão, vendo libertação de doenças, de vícios e tantas bênçãos. Eu criei um material, um curso em que eu ensinei o passo a passo dessa visão, como que eu cheguei no raciocínio, mostrando trechos do grande livro de forma que nunca foram ensinadas daquela maneira. Às vezes nos Estados Unidos tem esse tipo de ensino, mas no nosso Brasil maravilhoso ainda pouco chegou aqui, de forma tão livre, de forma tão leve, as verdades que o mestre veio e morreu na cruz para nos dar e a gente desfrutar disso. Lá no meu curso Lei da Atração Bíblica, eu vou deixar o site, a landing page, para você saber mais sobre o curso, aqui na descrição. E aí você clica nele para saber um pouco mais sobre, tá? E pensar em entrar nele e mudar completamente sua realidade, não só sua mente, sua vida espiritual, sua conexão com Deus, sua intimidade com Ele de forma deliciosa e gostosa, mas mudar a sua realidade, seus resultados a partir disso, tá? Porque é muito do que é mais profundo e com práticas o que eu estou falando aqui. Então vai pegando isso aqui, ó. A vida não é para ser lutada, lembra que eu falei? Uma batalha a você ficar lutando ali interminantemente. Às vezes você vai na vida caminhar, como eu falei, desfrutar dela. Às vezes você vai correr, você vai estar com pique, ânimo, gás, gana, como eu já falei em outro vídeo. Quem assistiu esse vídeo, comenta aqui. Eu assisti o vídeo sobre gana. Se não, eu quero assistir o vídeo sobre gana. Quem sabe eu ponho o link para você, né? Para mais gente que queira ver. Ou alguém me ajuda aí, coloca qual é o vídeo. Não sei se eu vou ter essa facilidade, porque minha vida, graças a Deus, está muito cheia de afazeres maravilhosos que eu amo. 4 filhos também, né, gente? Já não tem já basta um trabalho que eu tenho maravilhoso, já não bastasse, né? Um trabalho que eu tenho maravilhoso, que eu atendo pessoas, que eu falo com pessoas, conecto com pessoas. Ainda tenho 4 filhos lindos, maravilhosos, que eu tô desfrutando de tudo isso, não lutando contra nada. E aí a minha vida é corrida, então vocês me ajudam aí nos comentários, tá? Com as pessoas que falarem, que eu gosto de responder também, mas se eu falhar em responder, minhas alunas, alguém me ajuda aí. Voltando aqui, ó, às vezes você corre, às vezes você caminha, às vezes você voa, mas você não se cansa. Isso é a vida. Tem hora que você vai estar com mais energia, com mais fôlego, com mais gana, mais gás. Tem hora que você vai estar mais devagar, mais sonolento. Essa noite o Isaac acordou de madrugada, às vezes ele dorme a noite toda, às vezes não. E dessa vez ele acordou e não mamou para dormir como ele sempre faz, ele quis ficar acordado.
E aí eu tava um pouco mais de sono hoje. Eu não fiquei lutando contra o sono. Você sabe o que eu fiz? Foquei no bem. Você sabe o que eu fiz? Focando no bem? Fui pensar em coisas que me entusiasmassem. Pensei nesse vídeo. E aí esse vídeo me deu um gás que o sono foi embora. Porque eu foquei no bem, eu foquei no que vai me entusiasmar hoje, o que minha mente vai ficar focada, alimentando, para eu esquecer que eu não dormi direito à noite, ao invés de ficar lamentando que eu não dormi. Pelo amor de Deus, eu não gasto minha energia lamentando coisa que passou. Eu foco no bem que eu posso fazer agora, no dia de hoje. Como que eu posso desfrutar esse dia? E aí o entusiasmo veio, o sono foi embora, nem lembro mais que eu estava com sono. Isso é você correr e não se cansar, caminhar, voar. E às vezes você vai estar mais devagar, às vezes mais rápido, mais entusiasmado, mais acelerado, mas sempre desfrutando, você não vai se cansar. Essa é a promessa do Grande Livro. Para quem não sabe, isso está escrito lá no Grande Livro, tá? E a nossa luta é onde, então, Suelen? A luta é aqui, ó. Carne milita, sabe quando o Grande Livro fala? A carne milita contra o espírito. Milita é luta, tá? A carne luta, deixa eu arrumar um negócio aqui para facilitar para eu ver o tempo do vídeo. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O que é a carne? O Watchman Nee fala no livro dele que a carne, pelos estudos dele, o Watchman Nee, para quem você não conhece, eu recomendo você ler. Porém, você tem que gostar de ler porque é uma leitura mais profunda, mais difícil de compreensão. E ele repete muito, então o Renato mesmo não gosta muito de ler o Watchman Nee porque ele acha o Watchman Nee muito repetitivo. E eu adoro. Porque eu sou muito didática, então eu gosto dessas repetições que até programam mais no subconsciente, como eu ensinei no Ouro da Reprogramação Mental, meu outro curso. E aí o Watchman Nee fala que a carne é a junção da alma, ou seja, como eu falo que é o consciente, o Watchman Nee não fala isso, ele fala alma, mas eu sei que é o consciente, porque eu também tenho os meus estudos e eu provei para vocês no Ouro, no curso Ouro. A alma mais o corpo, isso é a carne, consciente e o corpo. Ela luta, esses dois itens do nosso ser, lutam contra o espírito, que eu provo no curso Ouro da Reprogramação Mental também, que é o subconsciente. O espírito é o subconsciente. Se tiver muito profundo isso aqui para você e você quer saber mais e mudar a sua vida igual mudou a minha e muda de muitas alunas todos os dias, é o Ouro da Reprogramação Mental, que eu vou procurar lembrar de colocar o link aqui também para você ir e saber mais, antes de se decidir. Essa luta do subconsciente contra a consciência e o corpo, porque o corpo também tem memorizado coisas que você faz no automático, como comer demais, mais do que você deveria, ou comer besteira, não fazer atividade física, ou ficar dormindo mais do que deveria, ou ficar com sono na hora que você tinha que levantar. Coisas memorizadas no corpo também lutam contra a programação que você quer para a sua vida, para o seu espírito. Então, por isso que Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Mas isso ele estava ainda nessa luta, depois ele começou a vencer essa luta mental e não mais tinha esse conflito, como o Watchman Nee também fala de Paulo, antes e depois do despertar dele entender essas coisas, essas verdades na mente. Por isso que é bom a gente ter conhecimento do Grande Livro de forma ampla. Vai no Lei da Atração Bíblica se você quer ter um conhecimento maior sobre essas coisas. E aí você tem essa luta mental aqui, ó, da sua consciência, querendo acertar, querendo fazer o certo, querendo, meu Deus, comer melhor, ganhar dinheiro, vencer uma doença, e fazer o certo, tratar bem as pessoas, conseguir conquistar, ter sucesso, expandir, e sei lá o que mais que você tenha sonho, igual a minha aluna tinha sonho de ter 4º filho, os seus sonhos são seus, eu não sei quais são, mas você fica às vezes querendo realizar esses sonhos aqui na consciência, e a consciência está lutando contra o espírito. O que é o espírito? São suas memórias, travas, crenças erradas, traumas que você viveu, coisas que você acredita ou não acredita. Eu acredito que posso ter isso aqui, mas eu não acredito que vai ser fácil, por exemplo. É crença. Tem gente que acredita que é fácil e consegue facilmente. Aquilo que você luta muito e não consegue, então pare de lutar. A luta é aqui, ó. Qual que é a luta, Suelen? É ficar nessa batalha espiritual aqui na mente para, meu Deus, eu preciso pensar positivo, eu preciso pensar positivo. Não. É você acreditar, ter fé, repetir, usar de técnicas de meditação, por exemplo, que estavam no Grande Livro, fazer coisas que o Grande Livro fala, que são leves de fazer, são gostosas de fazer, para você virar a chave na cabeça e não precisar lutar eternamente contra as coisas, mas vencer. Eu saí do foco aqui, eu sei, mas eu vou voltar para o meu roteiro, deixa eu pegar ele aqui de novo. Paulo falou que combateu o bom combate. O que significa isso? Ele mesmo disse, o que é combater o bom combate? Não é ficar lutando nem contra o mal aqui na minha cabeça, nem contra o mal fora de mim, mas é combater o bom combate, olha o que ele fala,
completei a carreira, porque ele estava no final da vida dele, e guardei a fé. Eu guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele fez o bem na vida dele, fez obras, falou do evangelho, das boas novas, boas notícias, boas novas para quem não sabe. O grande livro fala para a gente falar boas novas do evangelho. As pessoas ficam martelando Bíblia chata na cabeça das pessoas, sendo que falar as boas novas do evangelho é simplesmente falar de fé, falar para a pessoa acreditar. Para a pessoa acreditar nela mesma, para ela pensar bem de si, para ela amar a própria vida, amar os outros. Quer amar a vida e ter dias felizes? Olha aí, outro trecho do grande livro. Que esse livro aqui, ó. Esse vídeo aqui tá cheio de livro, de grande livro, para ser mais específica. E os livros que eu li também, mas assim, o grande livro, eu tô falando um monte de versículo aqui, simultâneo, que o Espírito está me lembrando aqui, o Espírito Santo. Amar a vida. Quer amar a vida e ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem maldosamente. O que mais as pessoas fazem é uma conversa interna de se condenarem, de acabarem consigo dentro da cabeça. Então elas ficam, ai, para de ser idiota. Nossa, como eu fui burro. Nossa, como eu fui não sei o quê. Putz, fiz isso de novo, mas que idiota. Sabe? Ficar se condenando. Tá fazendo mal. Tá se sabotando. Então, guarde. Isso é a luta que você vai vencer, guardar a língua dentro da boca. Aí você troca o pensamento ruim por um bom, por um do grande livro, sobre você, sobre a vida, sobre o outro, sobre o futuro, que são só coisas boas, pensamentos de paz e não de mal. Deus quer te dar o fim que você desejar, então deseja bem. Não fica desejando que você é um idiota, um burro, faz tudo errado, não consegue. Não, deseja bem, deseja eu vou acertar, eu vou melhorar, eu vou avançar. Eu sou mais que vencedor. Essa é a luta que você está vencendo aí, pensar na fé, pensar bem. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, como também está no grande livro, não são carnais. Não são ficar lutando contra essas coisas, contra as pessoas, contra o que falam de mim, contra o que pensam, contra o que vão pensar se eu fizer alguma coisa que eles não concordam. Elas são poderosas em Deus para desfazer sofismas e fortalezas. Onde? Na nossa mente. Não é na mente do outro, não, tentando convencer o outro disso, daquilo, tentando mudar o outro, controlar a vida, controlar as coisas. É controlando a nossa mente, o nosso modo de pensar. Escolher outro pensamento no lugar desse aqui que está me prejudicando e me sabotando. Você saber o que está no grande livro é essencial nessa vitória da mente. Por que eu digo que não é luta a ser vencida? Porque o mestre já venceu, ora bolas. Ele disse que já venceu, já pagou por todos os pecados, já pagou por todo o erro, já pagou por toda a derrota, já pagou por toda a pobreza, já pagou por toda a doença. E a gente continua numa luta, por isso que a gente não vence, porque não é mais para lutar, agora é só para acreditar, para receber, para permitir, para desfrutar. Se você tem dificuldade de fazer isso, de pôr isso em prática, eu coloquei em forma de exercícios para você diariamente, você colocar um exercício de cada vez nos meus materiais. Especificamente, o Lei da Atração Bíblica. Vai te orientar nisso, vai te trazer essa vida abundante, essa liberdade, essa prática gostosa. A reprogramação mental que eu ensino, gente, ela não é para ser uma luta, ela é para ser um desfrute. É gostoso você perceber o que tinha no seu subconsciente, que é o seu espírito, sujo, contaminando o seu ser. Porque o seu subconsciente tem que ser regenerado, por isso que o grande livro fala para você nascer de novo. Ah, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto para receber uma nova programação divina que está no grande livro. Ele não está pronto, zerado, perfeito, porque se fosse assim, Jesus não precisava morrer. Entenda o que a Bíblia quer dizer, para você não ficar sendo enganado pelo que você aprendeu ou interpretou mal. E está vivendo uma vida ruim por causa disso. Coloque à prova o que você aprendeu, já que não está levando o fruto que você deseja. Ao invés de ficar lutando contra o que você ouve, que é tão bom, parece bom demais para ser verdade. Aí você não vence. Fica lutando e não vence. E a vitória já é sua, você não sabe. No deserto, o mestre não lutou contra o diabo. Não ficou, diabo, para de me atormentar. Ai, o diabo está me atormentando. Ai, eu não consigo vencer, eu não consigo pensar positivo. Ai, meu Deus, eu estou numa luta, eu não consigo. Ele só falou assim, olha, está escrito isso e aquilo. Aí o que fala no final? Então o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Sabe quando que a luta vai acabar na sua vida? Quando você só falar, está escrito, eu sou mais que vencedor. Está escrito que tudo isso aqui coopera para o meu bem. Está escrito que Deus já venceu por mim toda vitória, toda luta, toda guerra.
Então agora é só eu ter uma vida e vida em abundância, é só acreditar, é só ter bom ânimo, mesmo com as aflições, porque aí eu vou vencer a aflição. E de repente, quando eu menos esperar e imaginar, porque eu estou desfrutando, falando do grande livro, falando de verdade, da verdade, os anjos vão vir e vão me servir. E as coisas vão acontecer. E as bênçãos vão chegar. E aquilo que eu sonho vai realizar. E aquilo que eu estou fazendo bem todos os dias, servindo pessoas no meu trabalho, vai me fazer prosperar. E ganhar mais. E ter abundância financeira também. E realizar sonhos. E agrada-te do Senhor. Isso é agradar-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é luta contra as coisas do mal. Ou luta na tua mente o tempo inteiro que você vai ter os desejos satisfeitos. Não. Não é. O que mais aqui no meu roteiro? Porque eu ficava presa no tempo. Não vou ficar. Vou entregar tudo que está aqui, ó, para vocês. Ou seja, está escrito aqui, ó. A arma e a luta são para manter a palavra, a fé. E é isso que faz o inimigo recuar e a vitória chegar. Se eu fosse você, eu anotava isso. Do mesmo jeito que eu anotei aqui. Porque tudo que eu falo para vocês, antes foi vida para mim. Trouxe luz para mim. Trouxe resultado palpável e real. E real, não irreal. Parece irreal, né? De tão incrível que é. Mas trouxe resultado real, primeiro para mim. O reino... Por que o grande livro fala sobre buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas? E o que as pessoas menos fazem é terem as coisas simplesmente acrescentadas. Elas ficam buscando essas coisas e não acham nunca. Eu não achava quando eu ficava assim. Passei anos perdendo tempo. Mas aí quando eu comecei a buscar o reino e saber o que é buscar o reino, porque eu achava que buscar o reino é uma coisa, mas é outra, também expliquei no Lei da Atração Bíblica, no curso, eu passei a ter as coisas sendo acrescentadas para mim, as coisas que eu tanto queria. E não é porque eu parei de agir, fiquei deitada numa rede só mentalizando. Não, mas é porque quando eu estava deitada na rede mentalizando, fazendo minhas meditações, práticas espirituais, Deus começou a me dar vontade, ímpeto, intuição no meu espírito. Faz tal coisa. Aí eu ia lá e fazia e... Às vezes não dava certo. Mas eu ficava feliz porque eu consegui, porque eu venci a mim mesma. E tive vontade, tive coragem e fiz. Mesmo que não deu certo ainda. Aí no dia seguinte eu estava lá meditando e pensando e falando das coisas do reino, das verdades de Deus maravilhosas, e tinha outra intuição. E ia lá, com vontade, não focada no fracasso daquele primeiro que eu fiz e não deu certo, falando, será que não foi Deus que falou? Não, eu acredito que foi Deus que falou, mas foi uma vitória na minha mente que eu precisei vencer, não ainda no resultado palpável. E aí eu continuei com vontade de fazer a próxima coisa. E aí a próxima coisa foi... Deu certo. Putz, se eu não tivesse feito a primeira e aprendido o que eu aprendi na primeira que deu errado, eu não teria feito a segunda com entusiasmo e ânimo, porque eu estava ali na minha prática espiritual e dado certo. E aí nisso, tudo coopera para o bem, até o que você faz que parece que dá errado, mas que traz aprendizado. Agora, se trouxer lamentação, sofrimento, luta, vai continuar dando errado. O reino de Deus que a gente tem que buscar para as outras coisas serem acrescentadas, a Bíblia fala, o grande livro fala que ele é conquistado por esforço. Ué, Sueli, mas você não está falando que não é para lutar? Entenda o que é esse esforço. Vou te falar agora. O grande livro fala que o reino é justiça, paz e alegria. O esforço é para você manter no seu coração a justiça divina de Deus. Não ficar se sentindo uma vítima injustiçada pela vida que não tem como mudar nada. Mas a justiça de Deus que você tem, que você é cooperador com Deus na sua própria vida, para fazer algo melhor com ela, para mudar a sua realidade o tempo todo. Então você não é uma vítima, você é poderoso em Deus. Suas armas são poderosas em Deus, são espirituais. Ele vos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, para vencer tudo, para ter uma vida abundante. Ele te deu poder, capacidade, que você vence aqui primeiro para vencer fora. A alegria é você manter a alegria dentro de você, na sua mente, no seu coração. Paz. O reino de Deus é alegria, paz e justiça. Manter paz dentro de você. Não vou lutar só, só vou respirar, olhar ao redor, desfrutar do que Deus já me deu, do que Ele está me dando e seguir rumo ao que eu desejo, vencendo na minha mente, em fé, para ver as coisas acontecerem e fluírem para mim. Isso é a luta. É ficar na fé. É focar e ficar do lado certo, fazendo o bem. O grande livro fala para a gente fazer boas obras. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá, se não desanimar. Quem ainda não vai conseguir pôr isso em prática ou não conseguiu internalizar isso completamente, eu entendo, porque às vezes o nosso subconsciente, nosso espírito estava tão cheio de coisas
contrárias a isso, de coisas ruins, de crenças erradas, de sabotar a gente, que a gente às vezes não consegue internalizar algo tão maravilhoso de Deus de uma vez só. Precisa de mais insistência, repetição, ouvir de novo, escrever, praticar, para poder ver o resultado começar a chegar. Então, se você quer acelerar esse passo, eu tenho início, meio e fim, com passo a passo e exercícios para você fazer isso rápido, o quanto antes, no meu curso Lei da Atração Bíblica. Ou se você precisa emocionalmente vencer dores, traumas, o seu negócio é mais a sua própria luta interna de se achar péssimo, de se achar fracassado, de se achar... Se essa luta sua é mais emocional e subconsciente, o ouro da reprogramação mental. Mas como eu falei muito sobre Bíblia nesse contexto aqui do vídeo, eu vou deixar a maior recomendação que eu vou te dar é Lei da Atração Bíblica, porque também vai trabalhar a sua mente com a verdade do grande livro e liberta de qualquer jeito. O ouro da reprogramação mental é para quem quer entender como que funciona o subconsciente, como que Deus criou a nossa mente para trazer toda a realidade que a gente vive hoje e aquela que a gente quer mudar para ser melhor, e que eu fiz os exercícios de lá. Mas a Lei da Atração Bíblica te ensina profundamente uma conexão com Deus que vai fazer suas orações serem respondidas, as bênçãos serem atraídas até você, porque você vai aprender a ficar pleno aqui dentro e vencer essa luta aqui, para começar a vencer a luta externa. Vencer a luta interna para vencer a externa facilmente, sem luta, na verdade. Vencer a mente, vencer dentro da mente para não lutar fora e vencer no externo. Se eu em algum momento falei a palavra errada aqui, incoerente com o que eu falei no vídeo sobre a luta, mas eu acredito que você entendeu o ponto de vista aqui, tá? Então, não se afete com, às vezes, uma palavra que eu troquei aqui errado. Resumindo, gente, o mestre já venceu por nós. Então, a vida não é para ser vencida. A vida é para ser vivida. E assim eu encerro esse vídeo. Vai lá nos meus links para você saber mais. Tchau, gente.